na região das Missões, as pedras sussurram histórias de gente, de terra, de vento. Em cada canto, um encanto. Magia que toca a alma e que acolhe corações. No povo vive a essência e seu maior patrimônio. O orgulho de ser missioneiro. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, todas e todos novamente. A gente volta aqui então hoje, né? Mais uma live dentro da programação dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Hoje nós temos uma live então para falar da violência contra a mulher lésbica. Eu convidei então duas gurias assim que eu acompanho, que eu conheço um pouco, que tem uma representatividade importante, assim, né? Para representar, então, esse grupo de mulheres, né? Que é tão importante podermos hoje estar falando, né? Também sobre a violência contra as mulheres lésbicas. Então, eu convidei a Juliane Borchardt, e daqui de Santo Ângelo, e a Karina Heinzel, que mora atualmente, já faz alguns anos, lá em São Paulo, para virem hoje nos brindar aqui sobre, né, o que elas podem estar trazendo e fazendo uso desse lugar de fala delas. Então eu vou já de imediato deixar com as gurias e tem um bom bate-papo. Tá todo mundo convidado para estar trazendo então perguntas, comentários. Vão ter 1 hora para aproveitar as gurias. Eu vou seguir acompanhando. Bom bate-papo. Obrigada, Marjorie. Ju, você quer começar se apresentando? Bom, boa noite, Karina, boa noite, Marjorie, boa noite a todos que estão nos acompanhando, e é um prazer poder utilizar esse espaço aqui para a gente poder conversar e debater um pouquinho, né, dentro dessa programação aí bem interessante, bacana e relevante para o contexto em que a gente vive. Obrigada pelo espaço e pela oportunidade. É isso aí, gente. Obrigada. Marjorie, em primeiro lugar, acho que antes de me apresentar, eu gostaria de parabenizar tanto você quanto a rádio por estar promovendo esses 21 dias de ativismo, né? Enfim, com a Coordenadoria da Mulher. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre a violência que as mulheres, todas as mulheres, sofrem na nossa sociedade diariamente. E para a gente conseguir combater isso é falando, né? É a gente se conscientizando, é a gente podendo realmente conversar, dialogar sobre esse assunto que é tão importante. Bom, gente, eu começo me apresentando então. Meu nome é Karina Heinzel, eu tenho 35 anos, eu sou gaúcha de São Leopoldo, moro em São Paulo há 10 anos, sou professora, sou mãe através da adoção e militante de alguns movimentos sociais aqui, nacionais, mas aqui na cidade de São Paulo. Ju, gente, deixa eu já começar quebrando o gelo. A Ju e eu, a gente não se conhece, a gente está conversando há alguns dias para organizar nosso bate-papo de hoje, então vou pedir que ela se apresente também para a gente saber um pouquinho mais dela, porque eu também estou curiosa. Bom, meu nome é Juliane, sou natural aqui de Santo Ângelo, atualmente sou servidora da Universidade Federal da Fronteira Sul em Cerro Largo, sou estudante de pós-graduação, né, de doutorado em Memória Social e Patrimônio Cultural na Universidade Federal de Pelotas, e acompanho, né,
tanto como espectadora e como cidadã, vários movimentos, ações aí que dizem respeito, né, aos direitos humanos, às liberdades, e é isso, a gente está aí acompanhando e tentando contribuir da melhor forma possível, né, essas pautas que são tão caras e tão relevantes para todos nós. Sim. E eu acho que, Ju, eu acho que a gente chegou a conversar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, gente, acho que para abrir mesmo, o mais importante para a gente começar falando sobre a violência contra as mulheres lésbicas é a gente falar que nós, como mulheres lésbicas, a gente tem esse lugar de fala, como a Marjorie mencionou. Então, eu achei isso brilhante de nós, como mulheres representantes, né, da nossa comunidade, então, LGBT, poder falar sobre isso, porque não é uma questão de opinião, né, é uma questão de lugar de fala mesmo, e o que a gente, como lésbica, diz tem que ser respeitado. Com relação a esse tema, tem que ser respeitado, né? Então, eu acho que a gente está aqui justamente para não só falar da violência, mas também para desmistificar um pouquinho do que é, né, essa a nossa luta LGBT, enfim. E eu acho que isso foi muito bacana, a forma como ficou organizada essa conversa e todas as outras que eu tenho acompanhado, né, de trazer mulheres negras para falar sobre a violência contra a mulher negra, de trazer mulheres lésbicas para falar sobre a violência contra mulheres lésbicas. E bom, eu acho que a Ju e eu, a gente conversou sobre algumas questões. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar na questão de violência que a gente sofre no dia a dia nem sempre quando a gente fala violência, nem sempre é obviamente uma violência física, né? E eu acho que a gente ouve muita agressão, muita violência verbal. E muitas vezes o que eu percebo como mulher lésbica que performa uma certa feminilidade, acho que a gente pode entrar também um pouquinho nisso. O que é performar a feminilidade e a masculinidade, né? Eu escuto muita agressão disfarçada de elogio. Eu acho que às vezes as pessoas heterossexuais nem percebem os absurdos que a gente ouve, porque para eles pode não ser nada demais, né? Então, pode falar, Ju. Pois é, Karina, o que é bacana, assim, eu até comentava isso essa semana, que acho que eu, nem você, temos a pretensão de representar todas as mulheres, né? Até porque existe uma diversidade, uma pluralidade muito grande dentro dos próprios movimentos, dentro dos próprios grupos. Porém, como você muito bem ressaltou, nós temos o nosso lugar de fala enquanto indivíduo, né, que vive numa sociedade que é marcada em diversas esferas pela violência, não só física, mas principalmente simbólica, no que se refere às mulheres lésbicas, por exemplo. Então, o que a gente, pelo menos eu, né, o que a gente fala são mais vivências, né, pessoais e observações que permeiam, porque mesmo assim, né, nós, acredito eu, ainda estamos num lugar, se formos analisar, ainda privilegiadas em relação a tantas outras, que muitas vezes nem um lugar de fala para se manifestar elas têm, né? Então, como bem tu ressaltou, Karina, nós temos que louvar ainda pelo espaço, né, e pela visibilidade. Mas essa visibilidade, por exemplo, que a gente está tendo hoje aqui, né, num canal de alta repercussão regional, né, e nacional, a gente costuma dizer que a lesbofobia, a homofobia, ela tem como um dos efeitos, né, como um dos motes, como um dos motivadores, justamente a visibilidade. Então, quanto mais visibilidade a gente tiver, quanto mais espaços a gente ocupar, que não aqueles que a sociedade, né, muitas vezes nos outorga como sendo somente aqueles espaços que a gente pode circular, onde a gente pode dizer algo, mas toda vez que a gente ocupar espaços
que antes a gente não ocupava, a lesbofobia, a homofobia, enfim, todas essas categorias que envolvem violência, elas vão se potencializar sim. Então, é mais um motivo para a gente seguir falando, né, educando, comunicando e gritando sempre que a gente é, acima de tudo, ser humano e que temos que viver em igualdade. Exatamente. Muito bem colocado, Ju. Deixa eu só, eu acho que tá tendo um eco aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas enfim. Está me incomodando um pouco. Tá? Vocês estão ouvindo o eco ou não? Não? Ah, então tá bom. Então, às vezes, só eu mesmo. Eu ia falar também exatamente o que você falou, acho que você colocou muito bem, porque a gente fala aqui como duas pessoas, dois indivíduos, e cada vivência para cada mulher, para cada ser humano, mas também para cada mulher lésbica, é diferente, é completamente diferente. Acho que sim, tem agressões que nós sofremos em comum, tem violências que nós passamos, que a maioria de nós vai se identificar, e a gente está ousando aqui tentar representar, né, toda uma comunidade que é ampla, que tem é, muitas características diferentes, né, com a nossa fala. E, como eu falei antes, a gente tem aí a lésbica, que performa a feminilidade perante né, o que a sociedade entende como feminilidade, que não performa, solteira, casada, mãe, não mãe, né? Então, a gente tem aí uma série de vivências que são muito únicas, né? Enquanto mulheres lésbicas nessa sociedade ainda tão machista, tão homofóbica que a gente está inserida, né? E eu acho que uma das primeiras coisas que a gente poderia falar é justamente disso, de as pessoas esperam, eu escuto muito, agora mais não tanto que eu tô mais velha, mas quando mais nova, as pessoas que diziam, nossa, mas tu é lésbica, nem parece, tu é tão bonita, esse tipo de coisa. Então eu fico pensando, não, pera, o quê? Não, calma aí, o que você está dizendo, sabe? Então, assim, de onde que vem? A gente tem que ouvir e analisar isso. De onde que vem? Né? Em primeiro lugar, de um estereótipo. Em segundo lugar, de que ela está querendo me elogiar, né? E não parece. Por que que não parece, né? Por causa desse estereótipo? Porque o meu cabelo é comprido? Por quê? Que é isso que as pessoas ainda em 2020 têm internalizado, né? Na mente delas de o que é uma mulher lésbica, gay, né, homossexual, enfim. Que a gente, infelizmente, ainda vive numa sociedade que é pautada no binarismo entre homem e mulher, né? Macho e fêmea. A gente ainda não conseguiu transpor, né, essas categorias que é onde quem não se enquadra, né, seja esteticamente, seja sexualmente, seja, enfim, ele é rotulado como um ser diferente que tem que ser extirpado da sociedade. Entende? Então, assim, a gente só vai aprender a respeitar também no momento em que a gente entender que a sociedade ela é diversa, ela é plural, né? Ela se manifesta de distintas formas. E eu, por exemplo, sou muito crítica nessa questão justamente de você colocar em caixinhas, né? Você é lésbico, então você tem que ter... Isso. Uhum. Esse estereótipo, você é um homem hétero, você tem que fazer isso. Então, assim, não. Quando me perguntam, eu sou a Ju, entende? Então, assim, a questão da identidade da pessoa, né? O que compõe ela enquanto indivíduo precisa ser respeitado. É um direito nato. Então, assim, e a gente entrar dentro dessas caixinhas é a gente aceitar justamente essas rotulações que a sociedade insiste em nos colocar. Exato, Ju. E nos resumir a isso, né? Então, às vezes, as pessoas. É uma coisa que eu tenho que deixar bem claro, que eu gosto de mulheres, né? Que eu me relaciono com. Mas eu não preciso deixar claro tantas outras coisas sobre a minha personalidade. Eu acho que isso já é uma violência. Por que que a gente, enquanto LGBT,
tem que se assumir. Eu acho que se assumir já é uma grande violência que a gente sofre, né? Porque Exatamente. um filho ou uma filha hétero não tem que chegar para o pai e para a mãe e dizer, então, olha só, eu sou hétero, Porque né? já tá automaticamente instituído socialmente isso. Karina, se tu parar para analisar, a gente vive numa sociedade de um espetáculo. Por exemplo, hoje se torna um espetáculo, por exemplo, o chá revelação do sexo do bebê. Se você parar para analisar, se torna mais importante, muitas vezes, esse evento de você descobrir se a criança vai ser macho ou fêmea, né? Homem ou mulher, do que alguns outros elementos que... Então, quer dizer que o ser, ele nem nasceu ainda, e Exato. ele já tá com um carimbo na testa do que ele vai ser, o que ele vai vestir, do que ele vai brincar, os Que lugares cor que ele vai vai ter gostar? que cor que ele vai gostar, né? Entende? Então, assim, são coisas que já nos enquadram. Então, isso é uma produção social, isso é cultural. Então, se é cultural, a gente pode perfeitamente negociar e mudar isso. É. Isso não é algo fixo e estanque. Karina, e como tu mesmo falou, um dos principais tabus e dificuldades que existem quando se trata de lésbicas, de gays, de bi, enfim, de toda de todo esse grupo, a questão familiar é muito tensa, né? Eu estava lendo uma matéria essa semana que só em 2019 foram praticamente 250 assassinatos de LGBTs no Brasil. Então, é um dos países que mais mata, né? E as É o pessoas país que mais mata LGBTs no mundo. e as pessoas acham que isso é uma escolha, é uma opção, como se alguém acordasse, hoje eu quero ser gay porque eu quero levar lampadada andando na rua, Isso, quero na levar Paulista. pedrada na rua. E se tu parar para analisar, né, eu estava vendo 30% dessas mortes ocorrem dentro de casa, no ambiente familiar. Sim. Então, o ambiente familiar é um dos mais difíceis e perversos, muitas vezes, para quem assume, né, Sim. uma identidade diversa daquela de um sexo biológico ou da expectativa que os pais tiveram para o seu filho. Então, a gente parar para refletir sobre isso já causa assim, um tremor, sabe? Exato. E isso que você falou é muito verdade. A gente passa por isso, a gente sente na pele, né? Então, essa coisa do me assumir, a gente se assume primeiramente em casa, em geral, né? Ou, enfim, ou a gente já vive a nossa vida do jeito que a gente sente, e aí, quando tem que se assumir em casa, cai o mundo, né? E por quê? Porque existe essa expectativa, desde lá do chá revelação, do que esse bebê, então esse filho ou essa filha, tem que ser, né? Então, porque no momento que eu, por exemplo, falei em casa, eu me assumi com 18, 19 anos, e meus pais são pessoas cultas, super esclarecidos, e caiu o mundo, né? Eu ouvi absurdos. E hoje em dia, meus pais, claro, aprenderam, repensaram, hoje em dia super militam a causa LGBT, né? Aprenderam muito, se educaram. Só que por quê? Porque eu não desisti também de conversar sobre isso, né? De mostrar, ó, é assim. E eu acho que as pessoas, às vezes, elas têm muito até um medo de perguntar para a gente, de tirar suas dúvidas, porque quem pode educar a comunidade hétero sobre o que o que agride a gente, o que a gente passa, etc., somos nós, né? E às vezes eu acho que fica nesses momentos de, eu tenho medo, fico desconfortável, enfim, e acaba agredindo sem querer, por medo de se informar, né? Por desconforto, enfim. Eu E é o acho que eu que. sempre... Não, pode Pode falar. falar. Não, só ia falar que isso que tu falou da questão da opção, né?
as pessoas falarem uma opção, eu sempre falo, nossa, eu não lembro do dia que eu acordei e disse, nossa, hoje eu optei, escolhi, vou ser gay. Quero sofrer mais do que o normal, então vou ser gay. Então, eu acho que uma das coisas que é dica, assim, de verdade, para toda pessoa hétero que está nos assistindo, gente, corta isso do vocabulário de vocês. Nunca usem esse termo, ele é agressivo, ele é um termo ignorante, ele é um termo que, ok, pode ter sido usado em outro momento, é 2020, é orientação sexual. Nunca a gente diz opção, é a nossa orientação. Porque eu não conheço ninguém que escolheu. Sim. E eu costumo dizer que passou o tempo de que as pessoas precisavam ficar no chamado armário, né? Como tu mesmo disse, a gente vive hoje, os jovens, essa nova geração, enfim, aonde não se tem mais certos tabus e certas necessidades, como antigamente, um exemplo que as pessoas casavam muitas vezes por N motivos, interesses muito novos e precisavam permanecer a vida inteira de determinada forma, né? Hoje, por uma construção também dos movimentos, né? Se formos analisar os movimentos feministas e tudo mais, que proporcionam também hoje para tantos outros grupos poderem se posicionar socialmente e reivindicar, na verdade, o seu direito básico de existir. A gente aqui está falando do direito de existir. Aqui ninguém tá pedindo privilégio, está pedindo algo a mais, né? Eu só quero, por exemplo, poder andar na rua sem ser agredida. Eu quero ter as minhas relações afetivas, patrimoniais, né, de direito, como qualquer cidadão, né, hétero, enfim, tem, né? Então, assim, são questões básicas que qualquer cidadão teria direito, deveria ter, né, o direito de ter. Então, quando você está falando que a gente, né, popularmente, que a gente quer algo a mais, não, só se quer respeito, igualdade, condições, né, acesso. Se formos analisar, né, Karina, e essa questão do estereótipo, e eu falo por mim, porque eu desde muito cedo, né, desde muito nova, tive esteticamente, né, uma aparência muito peculiar e muito própria minha, né? Sempre foi a minha identidade. Mas, por exemplo, num mercado de trabalho, né, são coisas onde a violência também ocorre no momento em que você não tem acesso, por exemplo, né, a ambientes porque você não está dentro de um padrão. Então, a profissional que eu sou, tudo que eu já estudei, tudo que eu já experienciei na vida, não vale nada, né? Se essa roupa que eu visto, né, se a minha imagem não condiz com o que está socialmente posto nessa sociedade binária, homem e mulher. Com o que a sociedade espera de ti no momento que tu diz meu nome é Juliane. Não, mas peraí. Né? Tem várias caixinhas aqui que não estão do meu agrado, né? Não estão fechando. Tá batendo. Exato. Não tá Exato. batendo. E eu, por um lado, até entendo a questão do empregador, por exemplo. Eu não vou contratar ela porque senão os meus clientes vão... Mas não justifica. E é por isso que a gente está aqui, para mostrar que, sim, nós somos pessoas como qualquer outras, estudamos, trabalhamos, pagamos impostos, né? Temos família, sentimos dor, temos sentimentos, e a gente quer simplesmente viver como qualquer outra pessoa. Exato, Ju. E eu falo nessa questão do quanto a violência ela é constante. São as pequenas coisas que a comunidade hétero às vezes nunca nem parou para pensar. Por exemplo, digamos que a gente tem aí, Ju, acho que tu vai, talvez tu já tenha passado por algo assim, ou pelo menos vai entender aí o meu raciocínio. É uma festa aí da firma de final de ano, né?
se pode levar esposo ou esposa, os héteros nunca pensaram se seria adequado. Se está escrito lá que pode trazer acompanhante, ninguém pensou se seria inadequado, se seria, né, se seria mal visto. Agora a gente tem que pensar duas vezes, porque né, vai levar a esposa, a namorada, a noiva, né? E isso é uma coisa que eu falo, eu acho que não tem um dia da minha vida que eu não seja lembrada pela sociedade da minha própria orientação, que deve ser algo tão natural, né? Então, e são pequenas agressões e pequenos comentários e que todos os dias me fazem lembrar de que é como se a minha vida estivesse sempre um pouquinho atrás, na questão de direitos, na questão de, né, desses questionamentos mesmo que a gente é forçada a fazer todos os dias em diferentes situações, né? Por quê, Karina? Porque a sexualidade, aí cai no campo da sexualidade, né? A sexualidade sempre ficou restrita, seja para as mulheres, ou seja, né, para aquele que é divergente, né, nesse sentido, num campo mais íntimo e doméstico. Já para o homem, não. O homem ele sempre teve muito mais liberdade de se manifestar, de viver a sua sexualidade sem ser visto como isso algo errado, né? Mas no momento em que as mulheres, no momento em que nós, como eu disse no início, começamos a ocupar outros espaços, começamos a circular, começamos a sair dessa zona familiar, né, doméstica, saímos do armário, isso passou a ser visto como uma abominação, como algo que não é bem visto socialmente. Então, esse lembrar constantemente aquilo que você é um gesto, é uma ação de violência simbólica, imaterial, mas é uma violência. Porque Sim. um hétero, né, ele não passa por isso. Não. Por outro lado, tem um outro ponto que a gente podemos pensar, que, por exemplo, a masculinidade, os homens, eles também são enquadrados em algumas ações que, para ser homem, ele vai ter que ser, agir e viver dessa forma. Parece fácil, mas não é. Entende? Então, até o homem ele é violentado simbolicamente na sociedade e muitas vezes ele nem percebe, né? Por exemplo, o homem não pode chorar, não pode manifestar sentimentos, né? Ele não pode ser sensível, ele não pode ter determinados gestos. Por quê? Porque é de mulher, é feio, ele é mais fraco. Entende? Então, assim, aqui nós estamos falando de uma luta que não é de mulheres contra homens, ou de homens contra mulheres. Não, quando a gente fala em igualdade, é eu entender que as mulheres têm as suas violências, têm os seus problemas, que as lésbicas têm, que os homens têm, que todos têm. Então, assim, é uma temática que é transversal. Se a gente não olhar para o nosso semelhante como alguém que também sofre por essas rotulações, a gente nunca vai conseguir avançar. Ju, a Leia falou. Eu não consigo falar Leia, tia Leia, eu conheço tia Leia. Parabéns pela live. A violência acontece a cada ação discriminatória, quando atinge a esfera da agressão física, sim, mas também nas mínimas ações. E é exatamente isso. É exatamente isso. E, Ju, eu achei. Isso que tu falou é total verdade. Isso do, né, o homem hétero não pode chorar, porque aí não está performando masculinidade. O homem gay incomoda porque ele performa a feminilidade, não pode, porque, né? E aí a lésbica incomoda porque ou, né, não performa. Então é tudo sobre essa coisa, o que tu falou antes, das caixinhas, né? Que querem nos colocar desde sempre. E é 2020, e às vezes eu fico pensando, meu Deus, é sério que a gente ainda está tendo que falar sobre isso? Que a gente ainda não é livre, né? Dessa forma. E é muito triste, é muito triste. E eu. Não, eu ia dizer que eu vejo.
por exemplo, essa questão do masculino na sociedade é algo também muito idealizado, né? Como se o masculino fosse tão. O masculino rege a sociedade, né? Eu falo que uma coisa que eu já ouvi muito, sendo lésbica, quem é o homem da relação? Pô, que saco, não tem homem, não precisa ter. Né, eu sempre falo, é justamente o propósito. Sim. É não ter homem. Por que essa obsessão com o homem, né? Não tem, né? Exatamente. Então, e acredito que os homens, não sei, né? Que os homens gays também devam ouvir isso de quem é a mulher da relação, talvez, né? Então, Exatamente. É que também, Karina, se a gente parar para pensar, a gente ainda vive, né? Não deveríamos, mas a gente ainda vive em 2020 com com um norteamento, né, moral, religioso da nossa sociedade, aonde o corpo por si só ele já é um pecado por natureza. Então a sexualidade, né, o prazer que o corpo pode proporcionar, ele já é visto como algo que é errado. E a gente briga justamente não, né? Se a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, querendo usar, vamos supor, um discurso mais religioso, né? Deus me fez assim. Se Ele me deu um corpo que me proporciona sentir dor, sentir prazer, sentir... É isso que nós, enquanto seres humanos, temos que viver. Por quê? Porque os corpos, eles culturalmente foram castrados. Então, é como se a gente não pudesse justamente viver os nossos corpos e a nossa sexualidade. Entende? Então, assim, é o que eu costumo sempre brincar. Deixa a tua religiosidade para a tua esfera íntima, né? Para o teu espaço religioso, para as tuas concepções pessoais. O que diz respeito à vida do outro é a vida do outro, não te diz respeito com quem eu vou dormir, se eu vou casar, se eu vou, né? Enfim, são questões que a gente precisa pensar, né? Nessa sociedade vigiada que a gente tem, de que não diz respeito a ninguém. Então, e caindo nessa questão do corpo, justamente por nós brigarmos pelo nosso direito de se manifestar, de viver como a gente é, que as pessoas acham que o nosso corpo está acessível a elas. Que o nosso corpo é livre e que as pessoas podem agir, falar e se posicionar como elas bem entenderem sobre os nossos corpos. Aí entra outros tipos de violência, né? Mas entra as pessoas achar que tem o direito, por exemplo, de que só porque eu ou você somos lésbicas, nós estamos acessíveis para qualquer coisa que eles quiserem fazer. Isso, né? E fazer, dizer, exato, Ju, exato. E aí a gente tem, só vou ler o comentário ali que a gente recebeu, precisamos rever a educação e a criação das nossas crianças, essa ação é urgente, isso é muito real. Acho que eu gostaria de entrar um pouquinho nisso daqui a pouco também. Mas completando o que você estava falando, eu acho que a gente tem aí inúmeros fatores que levam as pessoas a acharem que elas têm o direito de fazer e falar o que elas bem entenderem. E muitas vezes usando, até com todo respeito a todas as religiões, a minha religião é a mais antiga do mundo, eu sou judia, então assim, porque às vezes também tem muita essa impressão, né? É gay, não tem fé, não. Inclusive eu sou a única da minha família que vou na sinagoga, né, e tal, enfim, mas eu ia dizer que a gente não pode usar qualquer qualquer fator que seja, vamos pegar a religião, para justificar os nossos preconceitos. Não pode, ou as nossas opiniões. Isso vai doer em todos os héteros que estão assistindo, com todo respeito. Gente, tem coisa que a gente não pode ter opinião, que a gente não tem o direito. E se a gente tem que guardar para si. Eu não posso, sendo mulher branca, loira do olho claro, querer
pregar as minhas verdades sobre racismo. Não é o meu lugar de fala. É com isso que a gente abriu a nossa live. A gente, certos assuntos, principalmente quando diz respeito a minorias, a pessoas que sofrem mais do que a maioria da sociedade, comunidades específicas, a gente tem que calar, ouvir, absorver aquilo e se permitir se educar, né? Então, assim como eu estava assistindo a outra live sobre a luta e a violência contra as mulheres negras, para mim foi uma aula, porque tem muita coisa que eu penso que a gente não pensa sobre, né? Sendo branca, porque é um privilégio nosso. Enfim, e Ju, que você estava falando da questão dos corpos e tal, isso é outra violência que eu me incomodo muito, que é a hipersexualização das lésbicas, principalmente das lésbicas que performam feminilidade de acordo com a sociedade. Então, assim, eu já passei por muitas situações de estar andando com uma parceira na época, né? Ela também ser uma lésbica feminina, eu detesto esses termos, para as pessoas visualizarem. E assim, a gente ouvir direto esse tipo de coisa. Ah, posso participar? Nossa, o que desperdício, esse tipo de coisa. Isso, as pessoas acham que é engraçado, ou que é um elogio. De novo, a gente fala daquela coisa disfarçada de elogio, que tá querendo dizer que a gente é bonito. Tipo, gente, meu corpo não está ao seu dispor, a gente não tem interesse não, a gente não está confusa ou querendo que um homem se junte a nós. Não, não. E isso é extremamente agressivo, é extremamente ofensivo. É uma coisa que sempre me incomoda muito. E eu acho que muitas de nós ouvimos esse tipo de coisa, né? Me dói bastante, porque é uma constante, né? Então, novamente voltando, fechando com o que você estava dizendo, que as pessoas se dão o direito, né? Sim, E sim. por quê? Isso é claro, a gente sabe que as mulheres héteros também recebem ouvem todo tipo de absurdo, né? De homens héteros, cis em geral, na rua. Agora, gente, é 2020, a gente tem que mudar as engrenagens da nossa cabeça para que a gente consiga ter um discurso cada vez menos agressivo e cada vez mais coerente, né? E eu, assim, ó, Karina, e sendo bem crítica na questão, por exemplo, da educação que você comentou antes, eu não tenho muita esperança a curto prazo em relação à educação na questão da diversidade, né, da sensibilização. Por quê? Porque, primeiro, o ambiente escolar é um dos piores para quem é diferente. Para quem, eu falo por experiência própria, é um dos ambientes mais traumáticos, é um dos ambientes que mais segrega. O ambiente escolar, infelizmente, ainda está constituído nesse binarismo menino-menina, homem-mulher. As ações que são efetivadas nesse ambiente ainda dividem e separam. E quando a gente cai num campo familiar, porque eu acredito que quem educa é a família, né? A escola tem a função de instruir e de repassar, né, conhecimento, de proporcionar sociabilização, mas aí a gente cai no campo da família, aonde nós temos ainda, infelizmente, uma sociedade que até hoje, mesmo já transcorridos anos da última eleição, ainda acredita num kit gay, por exemplo. Ainda acredita em mamadeira de piroca. Entende? Então, é muito difícil a gente falar sobre educação se as nossas mentalidades ainda estão fechadas e acreditando em fake news e achando que vai haver uma doutrinação dentro das escolas ou que se o filho enxergar, né, duas lésbicas, né, dois gays, enfim, ele vai se transformar, enfim, Isso. são Ju, isso como professora, eu te digo, eu sou professora há 17 anos,
E a cada dia nós somos mais calados. Porque como tu falou antes, que tem a questão do cliente. Quando a gente trabalha na educação aí particular, a gente também tem os clientes pais e mães, né? Então nós somos sim muito calados, né? Eu acho que eu no exato momento, até vou relatar, eu estou trabalhando numa escola que eu estou muito feliz e que já passei por situações que poderiam ter sido mais difíceis e a escola me acolheu, né? Porque a gente está sempre exposto, o professor está sempre exposto, mas o professor que não é, o professor LGBT ou a professora LGBT, a gente tem que cuidar ainda mais ainda com o que a gente fala. Então, você falou a escola para transmitir conhecimento e tal. Tá num momento que tá tudo tão polarizado e assustador mesmo, que tá tão difícil você passar o conhecimento, mas dentro do que você pode para não fazer errado, é um momento de muito ajuste para a gente também. E eu acho, gente, pelo amor de Deus, isso que a Ju falou é muito verdade. A gente lutar por direitos, a gente falar do nosso lugar de fala, a gente querer conscientizar, não quer dizer que a gente quer doutrinar ninguém, a gente não tá pedindo para ninguém ser gay. Não entendam isso dessa forma. Não, e até porque ninguém me pediu para ser gay. Te pediram, Ju? Não. Então, assim, ninguém me pediu. E aí, isso as pessoas têm que parar de confundir, que a gente vai falar, a gente vai quebrar o tabu de ser LGBT. Ah, não. Estão querendo doutrinar, é a agenda, daqui a pouco vão estar dando kit gay. Gente, isso não existe. Ninguém, eu não quero convencer ninguém da sua orientação, até porque isso é uma coisa tão distante da realidade, né? A gente, novamente, até eu vi que o Diego comentou ali dizendo que tem que mudar as engrenagens, como eu falei, e é isso, a gente tem que, é um exercício diário, né? De se reeducar, de buscar informação concreta, não de, uma pessoa falou, eu vou repetir porque eu achei legal. Não, gente, conversem com as pessoas LGBT, né? Eu vi que a minha mãe ali também falou que cada um só pode ocupar o seu próprio lugar de fala, e é isso, né? E depois o Hugo, que é o meu pai, eu tô lendo os comentários aqui, falou: o mundo tem que rever com urgência o papel do homem hétero. As violências de todos os tipos partem, na sua quase totalidade, dos homens heterossexuais. E é verdade. Né? E digo mais, do homem hétero cis, né? Eu acho que o homem trans, ele já veio aí, ele teve todo um processo, né? Que em geral é muito sofrido, né? Né, Ju? E eu volto, Karina, eu volto a bater na tecla do local que a gente ocupa, né? Essa mesma pesquisa que eu lia, por exemplo, as mulheres trans, por exemplo, em média 90% acabam tendo que recorrer ao mercado profissional do sexo, porque elas não são aceitas, né? Elas não são legitimadas em nenhum outro ambiente, né? De trabalho, por exemplo, entende? Então, assim, isso dói, isso machuca no momento em que a sociedade ela te enquadra, ela te estigma, ela te coloca como naquela posição. Você não pode ser nada além daquilo. E é esse o nosso grande desafio, como pessoas ainda novas que somos, né, Karina? É debater e compartilhar para que as pessoas pelo menos pensem e reflitam sobre a necessidade que a gente tem de quebrar esses tabus ainda. E Ju, eu não sei se tu sente isso também, tu falou, por exemplo, da questão das mulheres trans, mas a gente, como LGBT, eu não sei se tu tem essa mesma sensação que eu, mas eu tenho um sentimento muito forte dentro de mim, que é que para eu ser respeitada no meu ambiente de trabalho, principalmente, eu tenho que fazer o dobro de uma pessoa hétero. Porque se eu vacilar, tem um julgamento associado ao fato de a minha orientação não ser hétero. Eu não sei se tu sente isso também. Com certeza. A tua capacidade, né? A tua capacidade, ela é medida pela tua sexualidade. Ponto. É aquela coisa de, claro que não, ela não fez certo. Né? Tudo que você estudou, tudo que você se preparou, a pessoa que você é,
né? O ser humano que você é, as habilidades e competências que você tem enquanto profissional sempre estarão em segundo plano diante da tua orientação sexual. Uhum. E isso é terrível quando a gente para e pensa que isso enquadra as pessoas nesses moldes, nessas caixinhas que só faz a gente andar para trás, infelizmente. Que não são reais, né? Tipo, que já caiu por terra. Sobre o que foi colocado antes da educação, da questão das crianças, de educarmos as nossas crianças. Hoje em dia, né, eu queria falar um pouquinho disso, até como professora, né? Eu já passei por situações, obviamente não na escola onde eu trabalho atualmente, mas em outra escola, por exemplo, vamos começar de cima para baixo, né? Da coordenação dizer que eu tinha que entender que ser LGBT não é normal, que é anormal, né? E eu tive que chorar só. De uma colega minha, de uma menina perguntar para uma colega minha se uma mulher poderia casar com uma mulher. E a minha colega respondeu o que eu considerei muito adequado, que foi: quando a gente é criança, a gente não casa, né? Mas quando a gente é adulto, sendo duas pessoas adultas que se amam, elas podem casar com quem elas quiserem. Achei super adequado. Fomos convocadas na escola para uma assembleia geral, gritaram, fizeram um auê, que nós éramos proibidas de responder esse tipo de pergunta. Eu disse, mas por quê? É lei? Não é uma questão de opinião, é lei. Uma mulher pode sim casar com uma mulher. E aí, eu disse, não é sobre ela. Eu não estou dizendo para a criança, ó, casa com uma mulher. Eu estou dizendo que se chegar uma coleguinha que tem duas mães ou que tem dois pais, essa coleguinha não vai ser agredida. Porque a gente tem que cuidar muito com isso, gente. A violência da homofobia, né, da lesbofobia, enfim, ela reflete nos nossos filhos e filhas, como se nós fôssemos menos família, como se nós fôssemos menos mãe, menos pai, né? E isso eu ainda vou falar mais algumas coisas que eu até tinha anotado para falar sobre essa questão das crianças, né? Protejam as crianças. Gente, o quê? Protegendo o que é? Do quê? Né? Do quê? Para mim, absurdo e algo abominável é ainda em pleno 2020 a gente ter gente passando fome, ter gente morando na rua, Isso. a gente fazer guerra. É a pedofilia, né? Tem tanta coisa que deveria espantar tanto a nossa humanidade enquanto seres humanos, mas não. Não. Muito mais grave uma mulher ser amada por outra mulher e amar outra mulher do que ela apanhar, né? Apanhou de homem, tá tudo ok, né? A gente tem que cuidar muito. Tinha aparecido um comentário ali, Ju, esse é o problema quando alguém se dá o direito de falar no lugar de outro. É sempre uma tentativa de calar e determinar o subjugado. E é isso, é muito verdade. Dessa questão das crianças, gente, a gente tem que também rever essa coisa de protejam as crianças. Do quê? Como a gente colocou. E se coloca essa pergunta para os héteros, né? E se o seu filho ou a sua filha estiver se constituindo, se entendendo LGBT? Que bom se alguém disser para essa criança que tá tudo bem. Respeitem essa pessoa dentro da família, porque eu não sei se tu concorda, Ju. O mais importante para mim foi o respeito dentro da minha própria família. O resto da sociedade a gente vai lidando. Com certeza. Né? É que a família é o nosso primeiro ambiente é o nosso primeiro grupo de convivência. Né? E ter a aceitação daquelas pessoas que são as primeiras referências para a gente é determinante para que se tenha força para poder viver e resistir. Porque hoje, Karina, a nossa briga é por poder existir na sociedade. Né? Entende? Então, assim, ó, eu, graças a Deus, não tive problema nenhum no âmbito familiar, muito pelo contrário, né? Mas eu sei que eu tenho a consciência
de que essa não é a realidade da Acho que isso maioria também das foi um pessoas. privilégio, né, Ju? É por isso que eu disse, nós ainda somos privilegiadas, né, em alguns aspectos, mas temos a noção de que essa não é a realidade. E a família é fundamental, fundamental. Ju, a Lucy, eu não sei se é Lucimari ou Lucimere, mas ela falou: o mais triste é que não precisamos fazer nada de mal a alguém para sermos condenados. Cabe lembrar que o comércio de Santo Ângelo, gente, não sou de Santo Ângelo, tá? Tô só lendo, não todo, também não está preparado para respeitar as diferenças, haja vista que o preconceito é cultural. E esses dias, em um salão de beleza, eu ouvi que gays são do demônio e merecem morrer. É isso, e a gente escuta. E nisso eu queria chegar, essa coisa do demônio, da demonização, né? Eu tenho um casal de amigas que recentemente teve uma filhinha e até pedi para ela se eu podia relatar essa história. E uma pessoa famosa, né, que tem grande público, escreveu um livro sobre a filhinha delas, falando de uma história de amor, falando de uma filhinha que escolheu ter duas, que estava lá no céu, escolheu ter duas mães, né, pediu para Deus, enfim, que queria amor em dobro. Essa menina tem 10 meses, tá? Essa bebê. E o livro é lindo, é uma história de amor, fala. E tem gente dizendo que a bebê é do demônio, xingando. É um bebê, né? O que a minha filha, por exemplo, ela é adolescente, está se constituindo heterossexual. O que ela tem a ver com o fato de eu ser gay? Ninguém, sabe? Não basta nos agredir, tem que agredir as crianças também, né? Isso é muito Exatamente. grave. Até porque, Karina, ninguém nasce preconceituoso, né? A gente se Exato. torna, a gente se torna preconceituoso. Então, que exemplos que a gente está dando enquanto sociedade, é o que eu digo, nós em 2020, nós deveríamos estar discutindo coisas muito maiores e relevantes para a nossa sociedade do que o campo da sexualidade individual dos sujeitos. Exato, exato, Ju, exato. Eu não poderia ter falado melhor, exatamente. É assustador, é triste, é E assustador. E quando eu falo de ocupar os espaços, é justamente essa representatividade que é necessária. Nós acabamos de sair de uma eleição de vereadores, onde pela primeira vez nós tivemos um número gigantesco, enorme, de gays, trans sendo eleitos. O que a gente espera é que isso se reverbere ainda mais na sociedade. Para quê? Para que essas pautas estejam cada vez mais em evidência e que para que o poder público assuma sua responsabilidade de criar políticas públicas eficazes, né, que contemplem a diversidade que é a nossa sociedade. Até porque hoje, infelizmente, a maioria dos nossos representantes são homens brancos, velhos, Cis, hétero, hétero. entende? Então, assim, enquanto a gente não resistir e ocupar os espaços para mudar esse cenário, a gente ainda vai ter muito trabalho, a gente ainda vai suar muito, mas nós vamos chegar lá. E Ju, a Leia falou ali, daí a importância da educação. Ju, as crianças, foi só para você, me ignorou, tô brincando. As crianças não nascem preconceituosas. E é exatamente isso, gente. Ninguém. É tão simples quando a gente diz para a criança. Pode ter dois pais? Pode. Ok, ela vai seguir lá brincando no barro, entendeu? Ela tá tranquila, não é que ela vai dizer, nossa, então eu quero dois pais e eu vou casar com um homem. Não, gente, é uma criança. A gente só está prevenindo, né, qualquer tipo de discurso de ódio que possa se construir nessa criança. O discurso de ódio, Karina, é bem isso. No momento em que a gente tem mais discursos de ódio, é isso que a gente tem que se espantar. A gente não pode se espantar com afeto, com discurso de amor, com cumplicidade. Nós não podemos achar estranho isso. Nós temos que achar estranho o fato de nós não termos, por exemplo, hoje,
Eu não sei se você acompanha, mas a gente sabe que boa parte dos nossos avanços em termos de direitos do segmento LGBTQIA+, são provenientes, por exemplo, do Supremo Tribunal. Por quê? A gente ainda tem resistência de discutir, né, e de legislar, o que é a função deles, né, legislar, ainda atendendo às nossas demandas. Por quê? Porque nós não temos, por exemplo, uma bancada gay, como existe, por exemplo, a bancada da Bíblia, que é fortíssima e que é uma das que mais se opõe, não estou falando que é a principal, mas é uma das que mais se opõe, por exemplo, a uma pauta um pouco mais progressista nessa questão de igualdade. Exatamente. Ali a Karina, minha xará, comentou muito pertinente, parabéns pela clareza. Obrigada, Karina. Obrigada mesmo. E eu acho, gente, que a gente está aqui, e não é também, eu acho que às vezes a gente fala, né, com tanta ênfase, falamos, claro, o tema é a gente falar da violência. É claro que a gente não está aqui para se vitimizar, né, não é isso, né? Eu até falo uma coisa que quando eu era mais nova, foi tanto sofrimento para me assumir, tanta violência, tanto abuso moral, tantas coisas horríveis, né? Que eu dizia, eu não queria ser gay, eu não se eu pudesse escolher, eu ia ser hétero. E hoje em dia eu digo, não, se eu pudesse escolher, eu não escolhi. Eu ia ser gay, porque senão não seria eu. É uma parte da minha personalidade, da mesma forma que eu gosto de tantas outras coisas, que eu tenho uma visão política, que eu tenho, né, que eu sou mãe, que eu tenho as minhas gatinhas de estimação, tem tanta coisa que forma quem eu sou, que a minha filha colocando a gatinha, que eu não me imagino diferente. E eu acho que bom que, vou voltar então lá no que tu disse no início, que a gente ainda tem os privilégios de poder falar sobre isso. Então que eu fale, então que eu traga esse momento aí de conscientização, né? Eu falo muito quando dou entrevistas, enfim, faço vídeos, escrevo textos, dizendo, gente, conversem com as pessoas LGBT, né? Ao invés de fazer comentário tentando agradar ou tentando ser engraçado, converse, façam perguntas, não tem problema nenhum, né? Eu, pelo menos, não sei se eu falo por ti, Ju, imagino que eu fale por muitas lésbicas, não tenho problema de responder perguntas, né? De ajudar as pessoas a entender a nossa luta, a entender o que a gente vive, a nossa realidade. É por né? isso que a gente está aqui, né? Por isso que a Por gente isso que a aceitou gente está aqui. bater esse papo. Mas a E gente chegou, acho que estamos no final. Gurias, não sei, assim, eu, né, como a gente tinha combinado, tá fechando quase 1 hora, tá ótimo o papo por nós, a gente segue. a gente pode também fazer um fechamento, assim, não tem problema. E eu não sei se. Eu tô agoniada de não saber falar o nome dela, se é Lucimari ou Lucimary. Mas ela falou: usar o nome de Deus para agredir pessoas é o cúmulo da hipocrisia. Exatamente. E é isso. Acho que nada justifica a agressão. Nada justifica a violência. Nada. Até porque, coitado de Deus, né? Usa o nome dele para tudo. Exato, exato. E, gente, eu ia falar. Tudo. A minha mãe. Gente, Marjorie é minha prima, isso que minha mãe falou. Mas eu acho que, assim, eu tava falando isso de perguntar, de falar com a gente. Gente, assim, eu acho que a gente tá vivendo um momento que as pessoas têm muita necessidade de provar o que elas acreditam e não ouvir o outro. Não querer aprender, não querer mudar de opinião. Mudar de opinião é grande. Aprender e polindo nosso discurso é muito grande. Isso é um sinal de inteligência. Hoje em dia é confundido com burrice, né? Você mudar de opinião. E não, é um sinal de evolução. Isso eu ia dizer. Então, assim, que nem a gente falou no início da live, pensem sobre o que vocês falam, né? A gente está em 2020, certamente as pessoas já ouviram, como a gente falou de opção, não é opção, é orientação, né? Cortem isso do vocabulário de vocês, não falem, não chamem a nossa luta de mimimi, isso é extremamente agressivo, né? Destruam os seus estereótipos do que é uma mulher lésbica, do que é uma mulher, do que é um homem, né? Não projetem nos seus filhos, porque eles já crescem sendo agredidos, né? Não projetem aquela loucura desde o chá revelação do azul ou do rosa. Vocês só estão comemorando
o que eles têm, com todo o respeito, o que eles têm no meio das pernas, porque vocês não sabem o resto, Exatamente. né? Comemorem que os filhos de vocês e filhas nasçam com saúde, não o gênero que vocês colocaram na cabeça, que porque a genitália que eles têm vai definir. Cadê a liberdade? Não se projetem nesses filhos e filhas, né? E eduquem as suas crianças para a diversidade, para que eles não se tornem adultos violentos, E né? principalmente ao respeito, né? Exato, Ao exato. respeito. E quando a gente fala em respeito, a gente fala respeito de uma forma ampla e geral. Respeito ao Exato. outro, respeito ao diferente, respeito à natureza, respeito ao mundo onde ele vive, respeito à vida dele, né? E é Aos isso. direitos humanos de qualquer ser vivo, né? Exatamente. Aos direitos de qualquer ser vivo. Eu agradeço, Marjorie, o espaço, é extremamente relevante, oportuno. Espero que a gente tenha contribuído um pouco para esse debate. Parabéns pela programação aí, que a gente sabe que uma programação de mais de 20 dias não é fácil, né? Mas são nessas ações aí que a gente consegue mudar, nem que seja um pouquinho, o lugar onde a gente vive, tá? Conte sempre com a gente. Precisando, entre em contato. E é isso aí. Acho que a Karina também fica à disposição, né, para quem quiser entrar em contato. É só pesquisar aí nas redes sociais que a gente está aí. E é isso. Abração a gente. todos. Obrigada. Exatamente. E é isso. Eu acho que se eduquem, conversem, falem, busquem informação, né? Quem não tem preconceito, quem não agride, não usa frases como eu não tenho preconceito, mas. O mas já acaba com tudo. Da mesma forma que a gente tem que respeitar qualquer heterossexual naturalmente, todas as pessoas têm que respeitar todo mundo. Então a gente só pede respeito, tá? Não respeito, mas, não aceito, mas, só respeitem, né? Só convivam, harmonia na diversidade e cuidem com seus, melhorem seus discursos agressivos, né? Preconceituosos, rasos. Cuidado com as palavras, elas machucam, são as violências de todos os dias e estou 100% à disposição para conversar sempre. Obrigada, Marjorie, por esse espaço, de verdade. Espero que a gente tenha contribuído. Parabéns pelo trabalho belíssimo e muito bem pensado que tu está fazendo. Muito obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Guria, só assim, eu que tenho a agradecer. Muito obrigada por vocês estarem dispostas uma quinta-feira à noite, né? Um bom tempo aí, e nos trazer, assim, tudo isso, toda essa reflexão que vocês trouxeram, e eu sabia que seria muito bem-vinda, muito bem colocada, muito bem articulada, né? Muito obrigada por vocês trazerem, né, esse diálogo que cada vez mais é necessário. A gente viu aí essa semana, eu até conversei com a Caca, da questão, né, da Marcela Tiboni, sobre o lugar, né, enfim, que eu acompanho ela e a Mel e as crianças, né, pelo Instagram, assim. E é um absurdo, né? O quanto gera sofrimento essa violência heteronormativa que bom, vocês sabem muito bem, assim, né? E eu acompanho por muitas pessoas que eu tenho próxima, né? Inclusive vocês. E a Marcela, então, ela não teve o direito de... Não aparece, ela não é reconhecida legalmente, né? Como mãe dos filhos dela, porque legalmente é só uma mãe, porque o que dita a norma é a heteronormatividade. Então, né? E doeu tanto para ela, e ela compartilhou isso nas redes sociais, né? Ver que, bom, ela não era mãe dos filhos dela. Então, são violências, pequenas violências que a gente precisa poder falar. Muito obrigada por vocês estarem trazendo. Eu acho que cada vez mais, em 2020, é preciso isso. E eu queria ressaltar, assim, né, essa questão que vocês fecharam agora falando do respeito à diversidade e o respeito ao lugar do outro. Seria simples se a gente soubesse, né, entender isso, que somos todos diferentes e que a gente precisa respeitar as diferenças do outro, né? Mas isso é custoso, né, para poderem.
E eu amei que vocês trouxeram sobre a masculinidade. Nós vamos ter 2 lives sobre masculinidade com uns times bacanas. Na verdade, é o grupo de estudo da URI, que eu convidei para que estivessem junto conosco nessa programação dos 21 dias. Então, eu fiz com ajuda, por isso consegui. Então, vai ser um encontro no Meet, no dia 2 de dezembro, às 5h30 da tarde, vai ser divulgado os links, enfim, para que seja feito acesso, para quem quiser participar sobre masculinidade, né, e o machismo. E no dia 6, nós vamos ter um grupo muito bacana, assim, falando sobre a masculinidade tóxica. Vai ser aqui no site e no Face, né? Aberto para que todo mundo possa estar escutando. E todas as lives estão ficando salvas, então a ideia é que, bom, as pessoas não precisam hoje estar aqui se manifestando, enfim, mas escutem, né? A ideia de estar trazendo isso nesse momento é essa, assim, para que fique, que todo mundo possa estar escutando e que, né, a gente traga para a palavra e que possa, eu acredito, né, e pelo que eu estudo, que é através de colocar em palavra e poder falar, botar no diálogo, que a gente vai poder diminuir todas essas atuações que ocorrem, que são as, né, vistas na forma da violência. Então, gurias, muito obrigada pela colaboração de vocês, assim, foi show, eu amei, eu estava aqui interagindo um monte, assim, mas fora das câmeras, né? Tá bom? Brigadão, um beijo, boa noite. E agora?